de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estava habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, queridos, vivendo a luz de Pentecostes. Vivendo a luz de Pentecostes. Meus amados irmãos e amigos, o livro de Atos, ele é conhecido também como a ação do Espírito Santo de Deus, ou os atos do Espírito Santo de Deus. É um livro de ação. Nós iremos ver no livro de Atos a igreja do Senhor em ação. Atos 2, queridos, é o cumprimento das palavras de Jesus. Cumprimento das palavras de Jesus que está em Atos 1, verso 5 e verso 8. Verso 5 de Atos 1. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não depois destes dias. Verso 8 do Atos 1. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quando nós olhamos para esses dois versículos aqui no início de Atos, nós vemos que o Cristo ressurreto, ele estava empolgado. Cristo ressurreto, ele estava vibrante com a vinda do Espírito Santo de Deus. É interessante que ele já havia falado com seus discípulos no Evangelho de João, no capítulo 14, no capítulo 16. Mas agora é o seu último assunto. É o último assunto dele com seus discípulos, antes dele subir assunto ao céu. Ele fala acerca do Espírito Santo. É como se o Senhor Jesus estivesse falando: olha, o Espírito Santo será algo extraordinário na vida de vocês. E vocês realizarão feitos extraordinários por meio do Espírito Santo. Oh, amados irmãos que estão aqui, os que estão em casa, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele estava entusiasmado, ele estava extasiado. O fato dos discípulos receberem o Espírito Santo de Deus. Mas enquanto Jesus estava entusiasmado, o texto vai nos mostrar que os discípulos estavam preocupados com outra coisa. Com outra coisa. Verso 6 do capítulo 1 de Atos nos diz: e aqueles, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino de Israel? Eu creio que esta pergunta que os discípulos fez deixou Jesus um pouco pensativo. Eu creio que Jesus, no seu interior, pensou: eles ainda não entenderam. Os discípulos estavam, meus irmãos, ainda confusos. Eles estavam confundindo o reino de Deus com o reino de Israel.
Eles estavam esperando uma libertação do Império Romano. E eles estavam esperando uma libertação imediata. Porque eles perguntam a Jesus: é neste tempo? É agora que nós seremos libertos? O Senhor irá subir, o Senhor irá nos libertar? Interessante a resposta que Jesus dá. Versículo 7. E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder? Jesus está dizendo, irmão Vitor, o Pai tem o tempo certo. O que compete a vocês é confiar e descansar no tempo do Pai. É isso que Jesus diz. Meus amados irmãos, isto também é uma grande lição para nós. É uma grande lição para nós, porque nós também, como discípulos de Jesus, nós estamos, Nathalie, na expectativa de uma restauração. Nós também estamos numa expectativa de sermos libertos de um reino. Eles estavam querendo ser libertos do reino romano, nós estamos querendo ser libertos de um reino que oprime, de um reino que é dominado pelo príncipe das trevas deste século. E constantemente nós, como discípulos de Jesus, nós estamos clamando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? E isto é certo. A palavra de Deus vai nos dizer que nós devemos amar a vinda do Senhor Jesus. Paulo vai dizer a Timóteo que todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus receberão a coroa da justiça. Mas essa mesma resposta que Jesus deu aos seus discípulos, ele também dá a nós. Jesus Cristo também fala para nós: olha, o Pai tem o tempo certo. O que compete a nós como discípulos de Jesus nos dias de hoje é confiar e esperar o tempo de Deus. Amém? O Senhor Jesus, após dar essas respostas aos seus discípulos, ele conduz os seus discípulos para o dia de Pentecostes. Jesus conduz os seus discípulos para Atos 2. Jesus conduz os seus discípulos para a vinda do Espírito Santo de Deus. Ó, amados irmãos, conosco não é diferente. Enquanto o nosso Salvador não chega, nós precisamos, assim como os discípulos naquele tempo, nós precisamos viver à luz de Pentecostes. Nós precisamos viver à luz de Atos 2. Nós precisamos viver à luz da vinda do Espírito Santo de Deus. Amém? Mas por quê? Você pode perguntar: pastor, mas por quê? Nós, como crentes, precisamos viver à luz de Atos 2, à luz da vinda do Espírito Santo de Deus. Eu tenho 3 respostas para você hoje à noite. A razão pela qual eu e você, como discípulos do Senhor Jesus, precisamos viver à luz do dia de Pentecostes. Primeiramente, porque no dia de Pentecoste, o Espírito Santo veio. Louvado seja Deus. Versículo 1 e versículo 2 vai nos dizer: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Interessante que a Bíblia diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias depois da festa das primícias, veio a festa de Pentecostes. Terminou a festa das primícias, 50 dias passou a festa de Pentecostes. Cumprindo-se os dias de Pentecostes, o Espírito Santo veio.
Naquele dia, o Espírito veio e batizou os discípulos que estavam reunidos e identificou os seus discípulos com o Senhor Jesus. E a partir daquele dia, o Espírito Santo passou a habitá-los. O Espírito Santo passou a ter uma presença real, uma presença permanente na vida dos discípulos. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito, o Deus Espírito Santo, habitando na vida dos seus discípulos. Oh, amados irmãos, o Espírito Santo ainda hoje está habitando na vida dos seus discípulos. Está habitando de uma forma real e permanente. O apóstolo Paulo, ele chamou o Espírito Santo de o Espírito da promessa. Ele chamou o Espírito Santo de o Espírito de vida. O autor de Hebreus chamou o Espírito Santo do Espírito da graça. O apóstolo Pedro chamou o Espírito Santo de o Espírito da glória. Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele chamou o Espírito Santo de o Espírito Consolador. Mas na frente ele vai chamar o Espírito Santo de Espírito de verdade. E ele vai dar continuidade a este verso. Ele vai dizer, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Louvado seja Deus! Nós conhecemos o Espírito Santo, o mundo não pode conhecer, mas os seus discípulos, os discípulos de Jesus, conhecem o Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso, Pídio. Amém? Saber que os discípulos de Jesus são habitação do Espírito Santo de Deus. Que bênção, que dádiva, que consolo, que glória. Será que existe algo mais íntimo? Será que existe um Deus mais íntimo do que este? Eu desafio os irmãos a fazer uma pesquisa dos deuses que pregam por aí. Ver se esses deuses são mais íntimo, mais próximo do que o nosso. Porque o nosso não nos contempla, o nosso habita dentro de nós. Amém? Será que existe algo mais pessoal do que isso? Será que existe algo mais particular, mais próximo, mais estreito do que isso? Não existe, querido. Nós temos a graça de ter Deus dentro de nós. Um dia a Trindade Santa, na sua presciência, decidiu fazer dos seus filhos queridos habitação, a sua habitação. Um dia Deus, o Espírito Santo, ou a Trindade Santa decidiu, porque é um Deus, na sua presciência, fazer de você, meu irmão, fazer de você, minha irmã, de vocês que estão aqui, habitação do Espírito Santo. Glória a Deus. Porei dentro de vós um espírito novo. Que júbilo, que glória. Deus habita em mim. Isso é maravilhoso. Isso é graça. Isso é bondade. Sabe o que isso nos faz? Sabe o que isso nos ensina? De que nunca nós estamos sozinhos, meus amados irmãos. Viver à luz de Pentecostes significa ter em nosso coração ter o nosso coração tomado por gratidão. Isso é viver à luz de Pentecostes. Ter o nosso coração tomado por gratidão pelo fato de Deus ter decidido habitar em nós. E você não tem ideia da importância do Espírito Santo neste mundo. Você não tem ideia. Ele é o nosso companheiro fiel. Ele me conhece, ele te conhece. Ele habita no nosso interior.
Ele habita nas nossas vidas. Senhor Jesus Cristo diz lá em João 7, abra sua Bíblia comigo lá, João capítulo 7, verso 37 a 39, João capítulo 7, verso 37 a 39. Verso 37 nos diz, de João 7, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e exclamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Jesus Cristo diz que o Espírito são rios de água viva dentro do nosso coração. Ele sacia a nossa sede. Ele sacia o nosso interior. E ainda, Jesus Cristo diz que o Espírito Santo produz fecundidade dentro de nós. Os que creem em Cristo, eles não somente são saciados, eles se tornam canais pelas quais águas vivas são oferecidas por nós ao mundo sedento, graças a Deus. Amém? Ele mata a nossa sede e faz de cada um de nós, seus discípulos, canais para matar a sede deste mundo sedento. Vocês, um rio de água viva, correrão dos seus ventres. Louvado seja Deus. Esta é a primeira verdade de Pentecoste. O Espírito veio. Mas há uma segunda verdade. Há uma segunda verdade pela qual nós devemos andar nos dias de hoje, à luz de Pentecostes, está no verso 3 e no verso 4. Volta sua Bíblia para Atos 2, versículo 3 e versículo 4. Diz assim: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concediam que falasse. Graças a Deus. O Espírito Santo não somente veio, o Espírito Santo encheu. Ali em Pentecoste, o Espírito Santo encheu. Havia ali um ajuntamento de quase 120 pessoas. Eles estavam reunidos. Nós não sabemos se eles estavam na casa ou se eles estavam no templo. Mas algo extraordinário aconteceu ali, Vitor. Primeiramente, eles ouviram algo. O que eles ouviram? Eles ouviram um som como um vento forte. E encheu todo lugar aonde eles estavam, todo o ambiente, todo lugar que eles fossem naquela casa ou em algum quarto, eles iriam ouvir o som. Mas eles não somente ouviram, a Bíblia diz que eles viram algo. O que eles viram naquele dia? Eles viram algo parecido como labaredas, como línguas de fogo. Vocês já viram uma fogueira e você vê aquelas línguas de fogo, Vitor? Naquele dia eles estavam reunidos e eles viram aquelas línguas como que de fogo, e de repente elas foram em suas direções. E a palavra de Deus diz que aquelas línguas pousaram sobre eles. Naquele momento, eles foram batizados pelo Espírito Santo de Deus. Mas eles não somente ouviram e viram algo naquele momento, eles também sentiram algo.
porque eles foram cheios do Espírito Santo. Houve a plenitude do Espírito Santo na vida deles naquele momento. Meus amados irmãos, há duas experiências distintas aqui. A primeira experiência, uma não pode ser confundida com a outra. A primeira experiência é o fato do batismo no Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo ali. E a segunda experiência é o fato deles serem sido cheios do Espírito Santo. Naquele momento, essas duas experiências estavam juntas. Mas hoje, essas são duas realidades distintas. Porque o batismo envolve todos os cristãos, ou seja, todos os discípulos, todos aqueles que fazem uma decisão do Senhor Jesus. Mas a plenitude do Espírito, ela é pessoal, ela é individual. O batismo é definitivo. Uma vez por toda, quando você recebe Jesus, o Espírito batizou você. Mas a outra, ela se renova. Interessante que nós não somos exortados a serem batizados pelo Espírito. Porque Deus, de uma vez por todas, fez isso nas nossas vidas quando nós cremos. Uma vez que nós não somos exortados a serem batizados, mas nós somos ordenados a ser cheios do Espírito Santo. Paulo vai dizer: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas vos enchei-vos do Espírito. Quando eu olho para Atos capítulo 6, quando os discípulos estavam ali escolhendo entre a multidão de discípulos que havia ali, Pedro vai dizer: escolha para mim 7 homens entre esta multidão, que sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Todos tinham o Espírito, mas Pedro sabia que nem todos tinham a plenitude do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Atos 6, versículo 2, versículo 3. Atos 6, versículo 2 e o versículo 3, nos diz: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, ou seja, a multidão dos crentes que estavam ali, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesas. Escolhei, pois, dentre vós 7 homens. Qual é as características desses homens? Primeira, de boa reputação. Segunda, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre esta necessidade. Louvado seja Deus. Houve um homem chamado Thomas Simon. Thomas Simon disse o seguinte: o crente, ele tem tudo do Espírito Santo, mas o Espírito Santo nem sempre tem tudo do crente. Sua presença é expressiva em nossas vidas do Espírito Santo, mas ele enche somente o crente que estiver vazio do egoísmo e do pecado. E o Senhor Jesus, ou melhor, o Espírito Santo que habita em nós, ele tem procurado vidas de crentes que esteja vazio de egoísmo e do pecado, para que ele possa encher. Meus amados irmãos, viver à luz de Pentecostes significa o privilégio de ser um discípulo cheio do Espírito Santo de Deus. Esta é uma escolha, Vitor, é uma escolha sua como discípulo, é uma escolha sua, Lucas, é uma escolha sua, Nathalie Nogueira, irmã Luciano, os irmãos que estão comigo, é uma escolha sua. Mas nós, a partir de Pentecostes, nós podemos sim ser um cristão, ser um discípulo de Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus. Porque esta realidade não somente foi no dia de Pentecostes, esta realidade não foi somente para a igreja primitiva.
É uma realidade que pode e deve estar presente nos discípulos do século 21, dos discípulos do ano de 2021. Eu posso ser um crente cheio do Espírito Santo. E é o desejo de Jesus que todos os seus discípulos, do mais simples que seja, do mais humilde que seja, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe o que isso significa, meu irmão? Seja dominado por Deus, seja cheio de Deus, seja conduzido por Deus, seja alinhado com Deus, seja dependente de Deus. Seja avivado na fé, fervoroso na oração, poderoso nas Escrituras, cheio de Deus. É o desejo do Senhor. Oh, amados, este é o desejo do Mestre para a sua vida, Nathalie Nogueira, para a sua vida, meu amado irmão em Cristo. Lá fora o mundo está gelado, mas aqui dentro nós podemos ser aquecidos pelo Espírito Santo de Deus. Lá fora o mundo está vazio, mas aqui dentro nós podemos ser plenos de Deus, Vitor e Lucas. Nós podemos ser plenos de Deus. Isso é viver a luz de Pentecoste, é ter a certeza, a alegria que o Espírito veio e Ele habita em nós. Viver a luz de Pentecoste é ter a certeza e que eu tenho à disposição que eu posso ser um crente melhor. Eu posso ser um crente espiritual. Eu posso ser um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Mas naquele dia eu quero terminar. O Espírito Santo não somente veio, não somente habitou, por último, para terminar, o Espírito Santo falou, ele falou. Abra, volta a sua Bíblia para o verso 4, veja o que diz aí, verso 4 de Atos 2, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram, note que eles começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Glória a Deus. Naquele dia, aquele som, aquele vento, com som, atraiu a multidão. A multidão de religiosos que estavam em Jerusalém naquele dia, eles foram atraídos. Ali havia religiosos judeus de muitas nações, estavam em Jerusalém naquele dia. O som os atraiu, e eles foram para onde os discípulos estavam. Mas não foi o som que prendeu eles. O que prendeu a atenção dele foi o que o Espírito falava por meio dos discípulos. Versículo 6. E quando aquele som ocorreu, olha o que aconteceu, ajuntou-se a multidão, e o que ela estava? Estava confusa, porque cada um ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Interessante que toda a multidão daqueles homens, eles ficaram confusos, perplexos, espantados. Ao ver, pediu aqueles galileus. Por que galileus? Porque a região da Galileia era de pessoas simples. Muitos da Galileia não tinham nem sequer condições para viver. E agora eles estão vendo aqueles galileus falando línguas de outras nações. E o que o Espírito Santo falava pela boca dos discípulos galileus? Versículo 11 e versículo 12, queridos. Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas. Falar do quê? Vamos ler juntos? Falar das grandezas de Deus. Verso 12. E todos se maravilharam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros, que quer dizer isto? Graças a Deus. O que o Espírito Santo fala? O Espírito Santo fala o que o homem pode entender. O Espírito Santo fala o que o homem precisa ouvir, irmã Luciana,
E aquele dia, eles não somente ouviram o Espírito Santo falar pela boca daqueles homens, mas naquele dia também, Pedro foi tomado pelo Espírito Santo de Deus. E Pedro pregou no poder do Espírito Santo de Deus. Verso 14. Pedro, pondo-se em pé. Nós precisamos lembrar como Pedro estava antes da ressurreição e depois da ressurreição, quando ele ainda não tinha visto Jesus. Estava tímido. Mas agora é o outro Pedro. Por quê? Porque ele foi batizado e ele estava cheio do Espírito Santo. Vamos ver? Porém, Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Graças a Deus, meus amados irmãos. Isto é Pedro. Pedro falou. Ele traz ali uma mensagem cristocêntrica, meus amados irmãos. E o homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele não se contém. Uma jovem cheia do Espírito Santo de Deus, ela não consegue guardar o que Deus colocou no seu coração. Ele fala, ela fala. E Pedro falou. Oh, amados irmãos, queridos, o Espírito Santo ainda e nunca irá mudar, ele não muda. A missão do Espírito Santo ainda hoje é falar das grandezas de Deus. Ele falou em Pentecoste, ele ainda continua falando. A missão do Espírito Santo de Deus ainda é deixar homens perplexos, como ele deixou aqui, Lucas. É deixar homens maravilhados. É deixar homens com o coração compungidos. Por quê? Porque quando Pedro para de pregar, a palavra de Deus diz que todos aqueles homens estavam com os corações compungidos. O que significa compungidos? Deus comoveu, o Espírito Santo comoveu o coração deles. E traspassou o coração daqueles homens. E eles vão dizer: que faremos, homens? Leia, vamos ler? Eu gosto de ler isto. Verso 37 do capítulo 2. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Graças a Deus, o Espírito Santo não só comoveu o coração lá, o Espírito Santo ainda continua comovendo corações hoje, Lucas. Amém? Ele continua convencendo os homens, queridos. Ele fala por meio dos seus discípulos. Ele continua falando por meio de homens cheios do Espírito Santo de Deus. Esta pandemia, meus queridos, não pode nos definir quem nós somos. Nós somos homens de Deus, mulheres de Deus. Essa pandemia, ela não pode definir o nosso ritmo. Meus irmãos, nós não podemos perder o foco. A missão da igreja continua. E a missão da igreja continua com homens cheios do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Esse tempo de pandemia é, na verdade, uma oportunidade. Esse é um tempo de oportunidade. É um tempo de nós ministrarmos a vida de pessoas. Esse é um tempo de ser bênçãos. Esses dias, ou melhor, hoje de manhã, quando eu estava concluindo esta mensagem, eu estava pensando, querido, sobre os profissionais da saúde. Esses homens e estas mulheres, eles têm feito a parte deles. Tem ou não tem? Mas o que eles cuidam? Eles estão salvando vidas. Mas há algo que também precisa ser cuidado. O lado espiritual. Porque diante dessa pandemia, nós temos uma geração que estão com medo, uma geração em luto, uma geração desesperada, uma geração incrédula. Muitos perderam a sua fé em Deus. E agora alguém tem que fazer a sua parte. E quem deve fazer? Nós,
a igreja de Cristo. E isso não vai ser feito senão por homens cheios do Espírito Santo de Deus. Nós estamos vivendo tempo de oportunidades, querido. Esta pandemia, ela não veio diminuir o nosso trabalho para a igreja. Esta pandemia, pelo contrário, ela veio aumentar o nosso trabalho. Esses dias a irmã Luciana estava falando dos órfãos da Covid. Quantas mil pessoas morreram? Quantos pais que perderam seus filhos? Quantos filhos que perderam seus pais? No Brasil todo e no mundo todo. E essas pessoas estão precisando de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Nós possamos viver à luz de Pentecostes, louvado seja Deus. Que nós possamos viver dominado pelo Espírito de Deus. Que nós possamos viver com a nossa vida cheia de Deus. Que o Espírito Santo de Deus esteja movendo os nossos corações. Que nós possamos ser sensíveis ao Espírito Santo de Deus nesse tempo. E deixar o Espírito Santo de Deus conduzir as nossas vidas. Porque quando nós deixamos Ele conduzir as nossas vidas, Ele vai fazer, Nathalie, através de nós, coisas que nós não imaginaríamos, Vitor, que um dia iríamos fazer. Devemos estar animados, entusiasmados, encorajados, com o nosso coração desejosos de servir a Deus nesse tempo. Mas para isso precisamos de homens e mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Queridos, vamos buscar um relacionamento profundo com Deus. Vamos dobrar os nossos joelhos no chão e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Que Deus nos abençoe, que nós possamos aproveitar esse tempo de oportunidades e dizer a este mundo que Jesus é a solução. Eu quero terminar dizendo, amados irmãos, que um dia Jesus Cristo estava pregando no barco dos discípulos e Jesus Cristo diz a Pedro: Pedro, vai Pedro, às águas profundas. Pedro disse: Senhor, nós pescamos a noite toda. Vai Pedro, às águas profundas. E Pedro foi. Sob tua palavra eu vou e vou lançar a rede. A palavra de Deus diz que Pedro lançou a rede e ali aconteceu a pesca maravilhosa. Sabe que Jesus está nos chamando hoje? Jesus está nos chamando às águas profundas, queridos. Jesus está nos chamando a uma vida de profundidade com Deus. Jesus está nos chamando a uma vida de profundidade na oração, uma vida de profundidade na palavra. Jesus está nos chamando a uma vida de profundidade, relacionamento com Deus, dependência do Espírito Santo de Deus. Oh, amados irmãos, a pesca maravilhosa não aconteceu em águas rasas, a pesca maravilhosa aconteceu em águas profundas. Louvado seja Deus. Que nós possamos nos sentir desafiados hoje a relacionamento profundo com Jesus. Que Deus abençoe as nossas vidas. Vivamos à luz de Pentecostes. Ele veio, Ele encheu e Ele falou. E Ele tem feito isso hoje. Ele tem usado, enchido homens e mulheres de Deus. E Ele quer falar por meio de homens e mulheres de Deus. Talvez você está me ouvindo hoje, pastor. Eu quero sim viver à luz de Pentecostes. Eu quero sim ser um homem e uma mulher cheia de Deus. Eu quero ser. Para isso, meu querido, você precisa permitir que primeiro o Espírito Santo de Deus haja na sua vida. Segundo, você precisa ouvir o convite do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba, e quem crê em mim, como diz as Escrituras,
rios de águas vivas correrão do seu ventre. Você precisa ouvir o convite de Jesus e aceitar o convite de Jesus e deixar, sim, a partir daí, o Espírito Santo de Deus vir e habitar na sua vida, uma vez que você decide ao lado de Jesus. E a partir daí você tem uma escolha de viver uma vida superficial espiritualmente, ou viver uma vida profunda de relacionamento com Jesus, e viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, e permitir que o Espírito Santo fale através de você, use a sua vida nesse tempo. Mas o primeiro passo é isso: ouça o convite de Jesus, receba Jesus no seu coração, e faça dele o seu Salvador e Senhor da sua vida. Se você ainda não fez isso, faça isso hoje à noite. E seja um homem e uma mulher de Deus neste tempo, para a glória do Senhor. Baixe a sua cabeça e vamos orar. Soberano e eterno Deus, graças te damos pelo dia de Pentecostes. Te louvamos por Atos 2, aonde o Espírito Santo veio, habitou e falou por meio dos discípulos. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a viver à luz de Atos 2. Nos ajuda a sermos crentes cheios do Espírito Santo de Deus. Pai, ajuda a tua igreja a viver uma vida de profundidade no relacionamento com o Senhor. Ajuda-nos a viver uma vida de profundidade na oração. Tire todo o empecilho das nossas vidas. Nos ajuda realmente a viver esta vida que o Senhor quer que vivamos. Uma vida mais próxima do Senhor. Traga um reavivamento nas nossas vidas. Traga um reavivamento nos nossos corações. E reavivamento só acontece de joelhos dobrados. Ó Deus, ajuda-nos a cairmos de joelhos diante do Senhor e clamar a tua misericórdia, meu Deus, para que o Senhor ateie fogo do alto céu em nosso coração. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida espiritual, meu Deus. Ó Pai, estamos vivendo um tempo onde o mundo está carente, as pessoas estão carentes, estão desesperadas. Sejamos nós, homens e mulheres, para levar a esperança a estas pessoas, a este mundo, a partir de hoje, para a glória do Senhor. Peço por aqueles que hoje à noite estão tomando a sua decisão ao lado de Jesus. Ó Deus bondoso, que essa decisão seja uma decisão verdadeira, sincera, e que a partir de hoje esta vida que está tomando a decisão ao lado de Jesus, passe a caminhar com Jesus e ser um instrumento nas mãos do Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Louvado seja Deus.